boas-vindas ao canal Anizumo. O Rei Demônio reencarnou como uma linda garota, mas o herói ficou pobre e agora tá morando em uma kitnet minúscula. Esse é o anime de hoje, então bora pro vídeo. Antes da verdadeira história começar, vemos uma breve recapitulação dos últimos acontecimentos. O herói desse mundo finalmente conseguiu derrotar o Mao, o rei de todos os demônios, mas o mestre das trevas garantiu que retornaria para se vingar. 10 anos depois, como prometido, o Mao ressuscitou, mas ele voltou cedo demais pro reencontro. E até pergunta pra sua secretária, Zenia, se ela cresceu enquanto ele esteve morto, sem perceber que na verdade foi ele quem encolheu. Como as roupas que o rei usava antigamente não servem, Zenia aproveita para vesti-lo com as roupas de quando ela era criança. Sem perder tempo, o Mao pergunta sobre o herói, mas a secretária começa a gaguejar, dizendo que ele tá desaparecido. Temendo que seu rival tenha morrido antes dele ressuscitar, o Mao sai voando para procurá-lo. No caminho, percebe que o mundo ficou bem moderno nos últimos anos, mas quando chega na casa do herói, por um momento até pensa que entrou no apartamento errado. Max, o herói que o derrotou 10 anos atrás, virou um tiozão mal acabado. O Mao não consegue acreditar na situação da espada sagrada. Jogada no meio do lixo, ele começa a recolher a bagunça, quando se lembra do propósito da visita. Agora que ressuscitou, vai usar o exército de monstros para exterminar a humanidade. Mas o Max não demonstra qualquer reação. Depois que ele derrotou o Mao, não recebeu nenhuma recompensa. As pessoas foram se esquecendo dele, na medida que a paz retornou pro mundo. Hoje em dia ele vive assim, vagabundeando sem qualquer importância. O Mao decide pesquisar sobre o Max no Google e descobre que ele se envolveu em um monte de escândalos, saindo com mulher casada e brigando no bar. Max insiste que foi tudo armação, mas as imagens não mentem. Pelo jeito, ele tinha culpa no cartório. Durante a discussão, o Mao repara numa foto do antigo grupo que o derrotou. Parece que o herói cuida melhor da foto do que da sua própria espada. Só que o Max fala que não vê os outros membros faz anos. O Mao então ameaça ir atrás deles, e o Max nem se importa, dizendo que seria bom se o guerreiro morresse, já que ele não precisaria pagar um dinheiro que tá devendo pro amigo. Essa foi a gota d'água pro Mao, que finalmente ataca o rival, mas ele é nocauteado em um piscar de olhos. Quando acorda, pergunta por que o Max não o finalizou. O herói não queria se envolver em outro escândalo. Provavelmente os repórteres diriam que ele atacou uma criança ou algo assim. O Max realmente perdeu toda a fé na humanidade e não tem mais vontade de lutar contra demônios. Além disso, se o Mao realmente começar a causar problemas, provavelmente outro herói irá aparecer para impedi-lo. Vendo seu estado depressivo, o Rei das Trevas decide ir embora, mas retorna pouco tempo depois, cheio de vegetais para ajudar na nutrição do Max. Ele usa a desculpa de que vai estudar a sociedade humana antes de iniciar o seu ataque, e o Max tenta expulsá-lo de novo, mas acaba não resistindo ao cheiro da comida. Enquanto saboreiam o jantar, no entanto, uma figura misteriosa surge do guarda-roupas. No dia seguinte, Max decide sair logo cedo. Ele não fala para onde vai e não quer levar o Mao junto por conta da sua aparência demoníaca. Depois que ele vai embora, o Mao então usa o feitiço que aprendeu com Naruto. Digo, sua habilidade mágica para se transformar em uma linda garota. Suas roupas ficaram estranhamente curtas e as pessoas na rua ficam chocadas com a aparência, mas ela parece não perceber os olhares. Depois de certo tempo investigando, encontrou o Max. Ela temia que ele estivesse treinando secretamente para derrotá-la, mas parece distante disso. Ele só tá bebendo na praça e brincando com crianças. Logo, a mãe de uma dessas crianças aparece, brigando com o filho por conversar com o Max. Todas elas vão embora, mas uma menina diz que os seus pais não se importam dela andar com ele. Mais tarde, alguns malandros chegam para implicar com o ex-herói. Ele fica lá só apanhando sem revidar, mas o Mao se irrita e bota todos para dormir. Literalmente, fez eles cochilarem com o feitiço. Na volta para casa, o Max desabafa por não ter conseguido se defender nem de uns garotos na praça, mas o Mao tenta reconfortá-lo. Enquanto ele espera em casa, ela foi ao mercado novamente comprar misturas para o jantar, e o Max fica chocado vendo a mulher na rua e comenta com o Mao sobre uma garota praticamente pelada.
pelada. O Mao não percebe que era ele mesmo, ou devo dizer, ela mesma. Enfim, a realeza trevosa ainda fala mal da suposta garota, dizendo que os humanos estão muito degenerados ultimamente. Quando estão prestes a comer, Xenia aparece na porta. Ela esteve procurando pelo seu mestre durante todo esse tempo. Depois de comer toda a comida, começa a brigar com o Max, na esperança de aniquilá-lo para trazer o Mao de volta para o castelo. O herói, no entanto, derrota a secretária em um piscar de olhos. Ela então pede desculpas pela atitude. Pelo jeito, ninguém percebeu essa assombração dentro do guarda-roupa, que observou tudo o que aconteceu. A mulher passou os últimos dias andando, desde o reino dos demônios até a espelunca do Max, procurando pela Vossa Majestade. Além disso, a briga a deixou toda suada, então ela pega o banheiro emprestado para tomar um banho. Depois disso, o Mao sai novamente para comprar mais mistura para o jantar, já que não sobrou nada por conta da Xenia. O Max não queria ficar sozinho com a demônia, mas não tem escolha. Ela começa a beber a cerveja da geladeira, enquanto acusa ele pelos escândalos com várias mulheres nos últimos anos, mandando ele não tentar nada com a Vossa Majestade. Parece que o Mao, na verdade, é realmente a Mao, mas com a aparência de criança, isso não fica claro. O Max não entende nada do que ela tá falando, achando que ela só tá bêbada. E realmente, a Xenia vai perdendo o controle por conta da bebida, e começa outra briga com o Max. Agora, ela tá totalmente desinibida, então o Max foge, com medo de morrer pelos socos letais. Xenia o persegue, pelada, correndo pelas ruas da cidade. Eles estão para ter o confronto final quando a polícia chega, repreendendo a Xenia por andar nua em público. Ela finalmente percebe a sua situação e começa a chorar. Mas o Max intervém, dizendo que foi a sua culpa por dar cerveja para ela, sem saber que a garota ficaria tão maluca com só uma latinha. O policial percebeu que o homem ali era o Max, o herói que salvou o mundo 10 anos atrás. Então agradece pela paz que ele trouxe, não prendendo nenhum dos dois essa noite. No dia seguinte, um homem misterioso lê as notícias da noite anterior, percebendo que a mulher pelada era da raça demoníaca. Ele planeja ter uma conversa bem séria com o Max logo a respeito disso. A Mao pede desculpas sinceras em nome da sua subordinada, mas a Xenia não foi embora. Em vez disso, alugou o apartamento vizinho para vigiar a realeza e o herói. Durante o café da manhã, Xenia pede a opinião do Max sobre uma pesquisa que ela está fazendo. O título é As séries de eventos que levaram Léo, o guerreiro, a ser exilado do reino humano. Max parece não gostar da pesquisa, e resmungando, só se levanta e vai embora do apartamento. Logo depois do Max ir embora, uma recapitulação do passado começa, mostrando Max na sua época de herói, andando por uma floresta acompanhado de um guerreiro. De repente são emboscados, mas uma imensa barreira impediu os monstros de se aproximarem. Não muito longe dali, um sacerdote está pregando seu sermão, dizendo que esses talismãs estão protegendo os fiéis de demônios, e para celebrar a vitória, vão vender o novo talismã 2.0 pro Max XS pela metade do preço. Enquanto os cidadãos estão enlouquecidos pela promoção, Max e seu companheiro suspeitam que o sacerdote esteja aplicando um golpe na população, e então não compram os talismãs. Durante a conversa, uma criatura poderosa quebra a barreira, e vários demônios começam a atacar a cidade. Um dos fiéis tenta usar o talismã, e apesar da luz dourada aparecer, o bicho na sua frente continua firme e forte, mas o homem é salvo pelo guerreiro. Os clérigos também contra-atacam, e Max se junta na batalha. Na cena seguinte, Max está andando pelas ruas com uma cara aborrecida, quando é abordado por repórteres, perguntando sobre a mulher pelada da noite anterior. Ele tenta se esquivar das perguntas cabeludas, e já tá para ir embora quando a repórter pergunta sua opinião acerca da invasão ilegal da República Gama, liderada pelo guerreiro Léo. Essa pergunta parece deixar o Max mais sério, mas ele simplesmente ignora os dois. Quando vão atrás dele, o herói lendário simplesmente desapareceu. Quando volta para casa, Max está com as pernas cheias de lama, por ter se escondido perto de um rio. Do lado de fora da casa, um trio misterioso avistou o herói entrando no apartamento. O homem que vimos antes comenta sobre a situação patética do herói, por estar morando em uma espelunca tão pequena. Mao e Max sentem uma enorme energia mágica vindo de fora. Ele manda o demônio se esconder enquanto atende a porta, e se surpreende por encontrar o Fred, seu antigo companheiro de batalha.
Fred vai entrando sem cerimônia, ao menos deixa seus subordinados do lado de fora, já que o Max está bastante receoso com a visita inesperada do chefe secretário do Ministério da Magia. Fred comenta sobre a espada sagrada no chão, mandando ele respeitar o poderoso artefato, pelo menos guardar no armário. Mas o Max tenta disfarçar porque a Maozinha tá escondida ali dentro, dizendo que a espada é muito grande para caber no guarda-roupa. Eventualmente, Fred revela o motivo da sua visita. Ele veio discutir sobre a República Gama. Como você já deve imaginar, Léo, o guerreiro e líder da organização terrorista, também foi companheiro dos heróis 10 anos atrás. Léo reuniu os exilados do reino nessa nova república, aumentando demais a força militar. Se as coisas continuarem assim, logo enfrentarão uma guerra. O Fred veio implorar pela ajuda do Max. O herói diz que está aposentado e com dor nas costas, que não teria chances contra ninguém hoje em dia. Mas o Fred sabe do que o seu ex-companheiro é capaz. Ele fica enfurecido, vendo a situação precária em que ele está vivendo atualmente. Se ele voltasse ativa, seria rapidamente promovido no exército, melhorando consideravelmente o seu estilo de vida e situação financeira. Mas o Max continua fingindo desinteresse e manda o Fred embora. No entanto, antes de chegar na porta, Fred comenta sobre o escândalo da noite anterior. Ninguém ainda percebeu, mas ele sabe que a mulher pelada era um demônio. Nessa hora, ele recorre à ameaça de denunciar o Max. A mídia cairia matando em cima dele por se envolver com demônios, rotulando-o como traidor da humanidade ou algo pior. O Max tenta manter a calma e fingir que não sabe do que o Fred está falando, insistindo que a mulher era humana, mas o Fred já sentiu a presença maligna vinda do armário. Na verdade, muito mais sinistra do que a que ele percebeu no vídeo de ontem à noite. Fred fecha a porta do mesmo jeito que abriu e pergunta se o Max não viu nada de estranho desde que se mudou para esse apartamento. Ele começa a tremer na base quando vê a assombração e vai embora correndo. Do lado de fora, Fred tá passando mal e é preciso ser carregado pelos seus funcionários. Ele promete que vai arrastar o Max de volta ativa, custe o que custar, pelo bem do próprio herói. Mas o Fred não quer nunca mais ter que pisar dentro daquele apartamento assombrado. Na kitnet, a criança encapetada sai do guarda-roupa e o Max pergunta o que ela fez pro Fred sair correndo. Mas o Mao não fez nada, só tava escondido lá no fundo debaixo das cobertas. Ele pede desculpas mais uma vez pelas consequências que a Zênia causou, dizendo que no pior das hipóteses, o Max pode vir morar com ele no castelo, no reino demoníaco. Nessa hora, Max se lembra novamente do passado. No flashback, os três lutam contra um bodão macabro e conseguem o afugentar. Fred admite ser uma farsa, que estava aplicando golpe nas pessoas da cidade com o amuleto. Agora que a verdade veio à tona, ele terá que se mudar para outra cidade. Mas o Max o parabeniza pela barreira que ergueu sobre toda a cidade. Na verdade, ele estava de fato protegendo os cidadãos de uma forma ou outra. O Léo também se apresenta, e Fred se junta aos heróis na batalha contra os demônios. No dia seguinte, Mao tenta ajudar o herói a se animar, com um catálogo mostrando as mulheres mais bonitas do seu reino. Max está hesitando em sequer abrir o álbum, e quando resolve dar uma chance, se depara de cara com uma foto da Zênia. Claro, ela pode até ser fisicamente atraente, mas sua personalidade, principalmente quando consome álcool, é bastante preocupante. Em seguida, tem uma orc que mais parece um porquinho. Depois de um tempo, Max encontra alguém que parece normal, mas essa garota bonita é metade cobra. Ouvindo as queixas do Max sobre não ter humanos no catálogo, Mao mostra uma verdadeira humana até os ossos. Na verdade, só ossos, né? Porque ela é um esqueleto. Farto de todos os monstros, Max começa a descrever a sua namorada ideal. Quando Mao percebe que a sua aparência transformada cabe certinho nas demandas do herói, ela se transforma, como uma brincadeira, e começa a atiçá-lo com sua aparência, propondo se casarem logo. De repente, ela percebe que o Max está boquiaberto, realmente espantado com sua beleza. Um clima parece estar rolando quando Zênia surge à porta, desfazendo por um instante o momento mágico.
Depois da interação, o Max fica mais empolgado em resolver a sua vida. Ele leva uma bronca da Zenia e do Mao sobre não fazer nada o dia todo, o que o motiva a criar um canal no YouTube. O Max acha que é fácil ficar rico upando vídeo no YouTube. É só jogar videogame e ficar gritando. Mas a Zenia, que sabe pesquisar muito melhor, diz que é um serviço difícil. Apesar de ter vários youtubers famosos que parecem não se esforçar com a produção dos vídeos, é difícil para quem tá começando conseguir views o suficiente para sequer monetizar o canal. E dito e feito, o vídeo do Max pegou só 14 visualizações. E o vídeo dele é realmente uma porcaria, mas o Mao tenta encorajá-lo para continuar tentando. Então ele vai pro ramo das reviews, compra uns doces baratos e fala que são todos gostosos. Tenta fazer um canal de notícias e até cantar algumas músicas cover, mas nada dá certo. A última alternativa foi usar a aparência do Mao em uma live. Parece que tá dando certo. Algumas pessoas chegam na live comentando que ela é muito bonita. Então ela começa a mostrar a sua roupa e logo vão surgindo mais likes e comentários. Max aproveita o embalo e fala para ela fazer review de um picolé, mas sem usar os dentes. A roupa acaba melando com doce. Então ela decide se trocar enquanto as pessoas estão assistindo. Mas é claro que isso acaba banindo a conta por violação das diretrizes da comunidade. E assim termina esse episódio. Não esquece de se inscrever para acompanhar os animes. Falou!